nesse lugar. Clamamos, Pai.
Tão complicado, um ano tão difícil. Eu quero aproveitar esse... Repete o quê? Por quê? Voltou agora? Começou agora? O que está acontecendo? Eu já não estou entendendo mais nada. Hoje tá... O que aconteceu? Ah, estava mutado. Vocês não estavam me ouvindo, né? Então, boa noite para você que está em casa. Que alegria tê-los conosco nesse último domingo do ano, domingo onde nos achegamos aqui à presença de Deus, num ano tão complicado. Eu não posso deixar de iniciar aqui o culto antes de adentrarmos na palavra, de deixar aqui o nosso abraço ao nosso irmão Diogo pela perda da sua avó. Meu amado, sentimos muito a sua perda, todos ficamos muito consternados junto com o irmão, mas em especial eu, não só por entendê-lo, entender a sua dor por ter perdido a minha avó tão amada esse ano, e mais ainda porque quando perdi minha avó, você foi um grande amigo, uma pessoa que transmitiu muito carinho. Então, da mesma faço as suas palavras daquela época, sinta-se abraçado por mim, já que não podemos nos abraçar por prudência, e abraçado por toda a igreja. Amém? Também quero destacar aqui a ilustre presença do meu primo amado, Tuninho Antônio Malta, que a igreja receba com uma salva de palmas para Jesus. Meu primo que estamos juntos bastante, né, nessa pandemia, porque ele pegou um filhotinho, eu também peguei um filhotinho, então vamos ao parquinho. O dele já é um American Bull, já é um cachorro gordinho. A gente está sempre junto aí nas pracinhas. Passamos a ceia de Natal juntos, porque sua mãe também idosa, debilitada, minha mãe, grupo de risco, meu irmão com filho pequeno, decidimos, num ano tão difícil, não passarmos juntos como passávamos, como sempre passamos. E então, como a gente está sempre junto, né, primo? Então, não seria na noite de Natal que teríamos problemas assim. Oramos, então entendemos que seria bom preservar meu sobrinho, minha mãe, enfim, a mãe dele, mas ele esteve lá em casa, teve o prazer de comer a minha comida da Marina, né, primo? Encarou nossa primeira ceia que fizemos. Bem, ele repetiu, então acho que foi um bom sinal. Ou estava com fome, ou estava ao menos razoável, não é verdade? Primo, muito feliz de estar aqui, senta-se em casa, aqui é a casa de Deus, aqui o melhor lugar, é o lugar que todos devemos estar sempre. Amém? Então, sem mais delongas, nesse momento eu quero te convidar, vai abrindo a sua Bíblia, você que está com ela, você que trouxe em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 12. A última pregação de um ano tão difícil não poderia ser outra. É uma palavra de esperança, é uma palavra de reflexão, é uma palavra que a minha oração para Deus é que ela possa trazer encorajamento a você que está aqui, você que está nos ouvindo, porque não foi um ano fácil. Foi um ano de perdas, foi um ano de dificuldade, foi um ano de renúncias. Iniciamos 2021 na incerteza. Quando virá a vacina, ela é eficaz? Quando seremos vacinados? Como as coisas voltarão ao normal? Que se eu for perguntar aqui quem não está ansioso, quem não tem dúvidas para 2021, acho que todos nós. Por mais que a Bíblia nos ensine a não andarmos ansiosos por coisa alguma, naturalmente temos, ainda que em menor escala ou em maior escala, uma certa ansiedade, um certo medo, uma certa insegurança sobre o ano que se iniciará na próxima semana. Não é verdade? Como é que será? O que enfrentaremos? Como será? São dúvidas e medos que pairam a nossa vida. E eu creio que Deus hoje trouxe uma palavra ao nosso coração para tratar desse nosso medo, para tratar dessa nossa insegurança. Então, você que achou, se possível, queira se colocar de pé, vamos fazer a leitura prefacial da palavra. Acharam Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 12. Assim diz a palavra do Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Vamos orar, Pai amado, em nome de Jesus. Senhor, eis aqui uma pequena porção da Tua santa e preciosa palavra. Deus, porção essa que nós cremos que, Pai, cura, transforma, liberta, muda as nossas vidas. Palavra essa, Deus, que nós cremos que o Senhor deixou para nós. Palavra essa que nós cremos que é o Senhor falando conosco.
E nessa noite, Pai, não seja diferente. Fala conosco, Deus. Fala o mais profundo do nosso coração por intermédio da Tua palavra. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos, Pai, da Tua direção, porque, Deus, se aproxima um ano novo, um ano de tantas dúvidas, um ano de tantos medos, um ano de tantas inseguranças. Mas, Deus, nós cremos que pela Tua palavra, nós cremos, Deus, que depositando a nossa fé em Ti, 2021 haverá de ser um bom ano, 2021 será um ano muito melhor desse ano que passou. Paizinho, trata da nossa ansiedade, trata do nosso medo, trata das nossas dúvidas, das nossas inseguranças e fala conosco nessa noite, Paizinho. E eu te peço, Senhor, me usa conforme o Teu querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento. A carta aos Romanos, a epístola aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, ela foi escrita em cerca de 58 depois de Cristo. E ela se destinava especialmente aos cristãos que estavam em Roma. Ali, em Roma, haviam dois grandes problemas. O primeiro, que todos nós sabemos historicamente, que era a perseguição aos cristãos. Mas o segundo era um grande problema, que havia ali uma classe de judeus, ali havia os judaizantes, que era uma classe que ela impunha, ela conduzia, ela induzia aos gentios cristãos, ou seja, aquele que se convertia ao cristianismo, eles diziam o seguinte: olha, vocês têm que perpetuar, vocês têm que observar as práticas judaicas. Eles induziam, eles queriam impor as práticas judaicas àqueles que haviam se convertido a Cristo, ao cristianismo. E não só isso, eles pregavam questões que nós não vemos à luz da palavra do Senhor. A exemplo, para eles, a salvação, ela vinha pelas obras. Então, você quer ser salvo? Você quer passar a eternidade com Deus? É pelas obras. Só que a Bíblia nos ensina que não é pelas obras. A salvação é graça, a graça de Deus. Sois salvo pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Efésios, salvo o melhor juízo, capítulo de número 2. Pela graça sois salvo, mediante a fé. E aí a palavra ainda fala, isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Por quê? Para que ninguém se glorie. Porque salvação, ela vem pela graça de Deus, não é pelo que eu posso fazer, é porque Deus fez por nós naquela cruz, entregando o seu Filho para morrer por nós, em nosso lugar. Salvação, ela vem pela graça. Graça é favor imerecido. Olha, ninguém aqui, ninguém de nós merecia salvação. Temos uma essência má, uma essência caída, uma essência concupiscente, enfim, que se inclina ao pecado. Quantos erros. Se fôssemos olhar para a nossa vida, ninguém de nós, a começar por mim, seria merecedor da salvação. Salvação, ela vem pela graça, mas ali se impunha a doutrina da salvação pelas obras. Algo que se perpetua nos dias de hoje. Ainda há um entendimento de que, eu me achego a Deus pelas obras. Obras, a Bíblia vai falar que é indispensável. A fé sem obras é morta. Se você não tem obras, se você não faz nada pelo seu próximo, se você não faz nada pelos menos afortunados, enfim, se você não tem obras na sua vida, a sua fé é morta. E uma fé morta não pode alcançar a salvação, porque pela graça sois salvo mediante a fé. Se é mediante a fé e a minha fé é morta sem obras, não tenho como alcançar a salvação. Sim, as obras são parte integrante da salvação num processo de que elas se consubstanciam na nossa fé em Cristo Jesus. Então, Paulo, muito preocupado com essa doutrina que adentrava no seio da igreja em Roma, escreve essa carta, preocupado com a distorção da palavra de Deus. Hoje não é diferente. A Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que Deus deixou de tão precioso para nós, meus amados, é muito distorcido. Ligamos a TV, vamos ver aí algumas pregações, algumas denominações, que
Que misericórdia. Em nada é bíblico. Em nada se consubstancia na palavra de Deus. Hoje não é diferente. E Paulo se preocupa com aqueles cristãos, com aquelas pessoas. E aqui chegamos no capítulo de número 12, ele dá uma declaração que tem que ser o nosso rotor para 2021. Ou melhor, a partir de hoje, até o ano todo. Não só 2021, isso tem que ser algo das nossas vidas. O Paulo fala, regozijai-vos na esperança. Eu quero dividir essa pregação nesse conselho que Paulo dá, nesse alerta que Paulo faz. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Primeira parte que Paulo alerta aquela igreja, aqueles cristãos em Roma, é sobre a perseverança, sobre se regozijar na esperança. E aí eu te pergunto, difícil, não? Regozijar é se alegrar. Paulo não fala se alegre nas vitórias, Paulo não fala se alegre nas conquistas, Paulo não fala se alegre que 2021 vai ser um ano calmo, maravilhoso, perfeito, a vacina vai vir, tudo vai voltar ao normal. É na esperança. E é interessante que a palavra aqui grega, traduzida por esperança, é o passe. Ela também é traduzida, ela também tem o significado de confiança. Mas é interessante que se você for pegar um dicionário em grego e olhar a definição dessa palavra, além de esperança, nós identificamos essa confiança, mas não é uma confiança só, é confiança na fé. E é lindo isso, porque assim, se alegrar na esperança, eu te pergunto, aos olhos humanos, no ano que nós tivemos de 2020, como se alegrar na esperança? Como esperar 2021 alegre? Como esperar 2021 feliz? Como ter felicidade agora, em meio ao luto, como o nosso amado Diogo enfrentou? É difícil. É difícil. Mas temos que nos alegrar na esperança. Lamentações de Jeremias vai falar, trazei à memória aquilo que me traz esperança. Meus amados, a nossa esperança não está em vacina. A nossa esperança não está em governo humano. A nossa esperança é em Deus. E no momento que eu deposito a minha esperança em Deus, por mais que haja um momento tão adverso como estamos vivendo, isso tem que trazer alegria ao meu coração. A nossa esperança tem que ser depositada em Deus. Sabe por quê? Se você depositar hoje a sua esperança numa vacina, e essa vacina não resolver o problema, o que vai ser? Pessoas que estão assim, a vacina é a solução, isso, aquilo. Olha, eu oro muito a Deus para que seja. Mas se eu depositar a minha esperança nisso, e ela não alcançar o patamar, ou a minha expectativa, aquilo que eu desejo, eu vou me frustrar. E essa frustração pode ser fatal. Tem pessoas que estão hoje no leito nas suas casas, em leitos de hospitais, deprimidas, sem esperança. Perderam totalmente a esperança. Pessoas que estão adoecendo na crise. Por quê? Porque a tribulação, porque o momento que nós estamos vivendo adverso, se sobrepõe à esperança. No momento que a tribulação, no momento que a dor, no momento que a enfermidade, no momento que o luto, no momento que qualquer situação que enfrentamos se sobrepõe à esperança, esse é um passo perigoso para a nossa queda. A nossa esperança tem que estar em Deus. Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 12, fala o seguinte, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Olha como a Bíblia é sábia. Olha como a palavra de Deus é precisa. Se a gente coloca a esperança em algo, buscando que isso aconteça amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, 2 meses, isso não acontece. O nosso coração adoece. Adoecemos. É ou não é? Quando esperamos muito algo e nos frustramos, isso não tem um efeito devastador na nossa vida? No nosso emocional? Tem. Muito. De todos, do mais forte aqui, do mais são emocionalmente falando, ao menos.
Eu que sempre fui uma pessoa equilibrada emocionalmente, sempre fui aquele que tocava sempre as mazelas, os problemas da minha família, sempre à frente de tudo. Como a Marina fala, sempre tentando abraçar a todos. Esse ano eu senti. Esse ano teve momentos em que o desespero bateu, e não me envergonho de falar isso. Mas se eu estou aqui de pé hoje nesse púlpito é porque, pela graça, pela misericórdia de Deus, e porque a esperança tem sido depositada em Deus. Quando depositamos a nossa esperança em Deus, sabemos que no tempo perfeito vai se resolver. No tempo perfeito a tribulação vai cessar. No tempo perfeito o luto vai se transformar em saudade. No tempo perfeito a cura vai vir. No tempo perfeito a porta de emprego que tanto almejamos vai abrir. Deposite a sua esperança em Deus. Não deposite no homem, não deposite em vacina, não deposite em governo. Se há um conselho da parte de Deus nessa noite, descansa no Senhor. Aguarda, descansa. Mas não é só se descansar. O que Paulo falou? Se alegre. Tenha alegria. Sabe por quê? Se formos parar para ver, e olha, os números, a ciência tem indicado isso. O mal do século hoje é a ansiedade e a depressão. Muitas pessoas estão tendo crises de ansiedade, muitas pessoas estão sofrendo depressão. E a depressão, ela traz um antagonismo, é antagônica à alegria. Porque a pessoa deprimida tem ceifada, tem vilipendiado a sua alegria. Ela não consegue mais se alegrar, ela não consegue mais conduzir a sua vida. A tristeza encontra uma raiz de amargura, encontra uma raiz e essa tristeza cresce e se transforma em amargura. Pessoas que têm enfrentado depressão. E Deus nos traz esse conselho nessa noite, depositar a nossa confiança em Deus. A palavra de Deus nos fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então se alegre em Deus. Está de luto, está com medo, perdeu o emprego, está com o contrato suspenso, não sabe o que virá no ano que está próximo de se iniciar. Desliga. Pega as suas preocupações. Por mais que seja difícil, olha, não é fácil. Eu tenho as minhas. E é uma luta diária. Pega as suas preocupações. Coloque em Deus. Deposita nos pés do Senhor. E se alegra nele. Se regozije. Tenha a certeza de que Deus é conosco. 2021 vai ser um ano melhor. 2021 vai ter lutas? Vai ter lutas. Mas deposita a sua esperança em Deus. Esse é o primeiro passo para enfrentarmos um ano que vai ser difícil, mas enfrentarmos de maneira a vencê-lo, enfrentarmos de maneira a que nada nos abale, nada nos derrube. E o apóstolo Paulo continua falando, versículos número 12, sede pacientes na tribulação. Eu acho lindo isso, porque assim, infelizmente nós vemos igrejas, denominações, né? Falamos tanto isso aqui. Venha para Cristo, venha para Jesus, que todos os seus problemas acabarão. Eu não vejo isso na Bíblia. O próprio Senhor Jesus não se poupou das suas tribulações por nós. Aqui o apóstolo Paulo está falando, olha, seja alegre na esperança, mas vai vir tribulação. Vai ter problema. Vocês vão enfrentar dificuldades. Então se alegra na esperança, porque a tribulação vai chegar. 2021 vai ser um ano de tribulações. Vai ser um ano dificílimo. Eu tenho para mim, na minha opinião, que janeiro vai ser o pior, talvez o pior período da pandemia. Por conta das festas de final de ano, pessoas que estão se reunidas em eventos, pessoas que não têm mais tomado o seu cuidado. Isso é culpa de Deus? Não, isso é culpa nossa. Irresponsabilidade nossa. Pessoas aí reunindo 200, 300, 400, 500 pessoas em festa. Hoje eu estava vendo aí a rave da pandemia, rave da... As pessoas estão escarnecendo, estão brincando. Então, assim, até a vacina chegar, eu creio que janeiro e fevereiro serão meses difíceis. E a palavra de Deus nos diz, olha,
vai haver tribulação, mas sedes pacientes. Precisamos ser pacientes. Porque quando não somos pacientes, tendemos a colocar a carroça à frente dos bois. Se não soubermos ser pacientes, talvez tomemos atitudes que não deveríamos tomar. Quantas pessoas têm perdido tudo? Quantas pessoas têm cometido atos impensados por conta de uma pandemia? E o efeito tem sido devastador. Empresas que estão quebrando, que não estão sobrevivendo, porque não se prepararam, ou porque não foram pacientes, ou porque acharam, não, isso é uma besteira. Eu lembro que no início da pandemia, eu que venho de uma empresa do ramo varejista, quantas outras empresas, não, isso não vai dar em nada, não. E aí o que aconteceu? A situação agravou, muitas empresas queimando estoque, não, vamos fazer girar, vamos ter receita, e queimaram o estoque, aí o dólar dispara, não conseguem comprar mercadoria, ou não estão conseguindo importar, ou a matéria-prima está faltando, venderam seus estoques a preços módicos para fazer giro, passou 1, 2, 3 meses, não tinham estoque, não conseguem vender. Quantas empresas cometeram erros basilares? Basilares. Por quê? Porque não foram pacientes. Porque a ansiedade, o medo, o pavor tomaram a direção. E na nossa vida, Deus tem que ser a nossa direção. A nossa confiança tem que estar depositada no Senhor. Temos que orar, temos que buscar em Deus a direção para as nossas vidas. A tribulação estamos vivendo uma tribulação. E é muito ruim falar de púlpito que, olha, ainda viveremos um pouco mais essa tribulação. E há risco dessa tribulação se agravar por um certo momento, por um certo período. E se ela se agravar, nós temos que estar preparados. E não há meio melhor do que estarmos preparados em Deus. Vamos comigo em Apocalipse, abra comigo, Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 9. Apocalipse, capítulo de número 3. Deixe marcado Romanos 12, 12, mas abra comigo em Apocalipse, capítulo 3, capítulo de número 2, versículo de número 9. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 9. Acharam, amém? Assim está escrito: conheço a tua tribulação. Isso é Jesus falando para a igreja em Esmirna. Jesus falando, se dirigindo a uma igreja, e ele já começa falando, conheço a tua tribulação. Daqui nós temos uma certeza. Daqui extraímos uma grande verdade, que tem que ser o nosso rotor para 2021 e para toda a nossa vida. Deus conhece a nossa tribulação. Deus conhece. Deus conhece, Deus sabe tudo o que estamos vivendo. Uma das coisas que eu acho mais linda, olha, temos tantas religiões, não debatendo, não enfrentando qualquer religião, mas dentro da nossa, dentro do cristianismo, quando paramos para entender que Deus, ele se esvaziou da sua glória, assumiu forma humana e habitou entre nós como homem, 100% homem. Quando Deus vem por meio de Jesus na terra, como homem, e a palavra diz que ele foi tentado em todas as coisas, ele passa a saber, Deus é... Quando paramos para pensar, é muito difícil, e aí na teologia a gente vai ter estudos enormes sobre a onisciência, onipotência, os atributos de Deus. Deus, ele é onipotente, ele é onisciente. É claro que ele sabe a nossa dor. É claro que dentro da sua onipotência, da sua onisciência, ele conhece a nossa dor, a nossa tribulação. Mas você já parou para pensar que ele não só conhece, mas quando Jesus vem, ele sente a nossa dor. Ele sente na carne como homem.
Ele fica tão estressado no Getsemane que chega a suar sangue. Um nível de estresse elevadíssimo que a medicina corrobora, algo chamado hematidrose. Jesus, ele é tentado em todas as coisas, ele passa por tribulações, por perseguição, por blasfêmia. Ele foi moído naquela cruz, ele foi espancado, ele foi humilhado. Ele conhece, ele viveu, ele sentiu. Você tem ideia de que nós temos um Deus que sentiu literalmente em carne a nossa dor, os nossos medos, a nossa aflição? Isso é lindo, porque isso dá propriedade, quando olhamos para a Bíblia e vemos Deus declarar que Ele conhece a nossa aflição, Ele conhece de fato. Ele verdadeiramente Ele conhece. E é um Deus que morreu por nós, se entregou por nós. Isso tem que alimentar a nossa fé. Deus sabe da nossa tribulação, Deus conhece. E olha só o que Ele vai falar para essa igreja. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Preste atenção, versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer, padecer. Não é lindo? Para pensar. Deus fala, olha, não temas, você vai sofrer, você vai padecer. Você vai enfrentar algo que vai te causar sofrimento. E muitos questionam, poxa, por que Deus permite nós sofrermos? Quando paramos para pensar que Jesus não foi poupado do sofrimento, isso já tem que ser suficiente para cercear qualquer discussão. Teríamos que adentrar aqui em toda a teologia sobre o sofrimento, desde os primórdios da humanidade, mas num culto que é abreviado, basta dizer que Jesus sofreu provavelmente muito mais do que sofreremos a nossa vida inteira. É quase automático, quando sofrermos, botamos a culpa em Deus, ou questionamos onde Deus estava em meio ao nosso sofrimento. Só que Deus nunca nos enganou que passaríamos na vida por sofrimentos. Passamos por sofrimentos. E aqui ele fala, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova. E terei tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus fala, olha, existem provações, existem dificuldades, tribulações que Ele permite que nós passemos. E Ele nos coloca à prova. Mas a recompensa de sermos fiéis em meio à tribulação, de sermos fiéis em meio a tudo de adverso sem questionar, mantendo-nos fiel, crendo que Deus é conosco, crendo que Deus não nos abandonou, Deus garante, olha, você herdará a coroa da vida. Sede fiel. Se porventura você está passando por um sofrimento hoje, meu amado irmão que está aqui, ou que nos escuta, primeiro ponto, como a palavra fala, não temas. Não temas. Segundo ponto que eu acho lindo, ele fala, alguns de vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Aqui ele fala, olha, são 10 dias. E o que eu consigo extrair aqui, talvez a nossa tribulação, o momento que nós estejamos vivendo, já passou muito de 10 dias. Mas tem um tempo final. Tem um termo final. Não vai ser para sempre. Esse momento vai passar, a tua enfermidade vai passar. A tua luta, o teu luto, a tua dor, o teu desemprego vai passar. Tem tempo determinado. Só não teme e deposita a esperança em Deus. Que você vai vencer, que você vai passar por essa tribulação. Deus nunca nos enganou. A tribulação é real. Vamos comigo, volte um pouquinho, 2 Coríntios. O apóstolo Paulo é tão lindo porque, se formos acompanhar a vida do apóstolo Paulo, quanto esse homem sofreu. Quanto esse homem sofreu. Tantas tribulações Paulo enfrentou na sua vida ministerial.
desde a sua conversão a Cristo até o final da sua vida, muitas foram as tribulações de Paulo. Paulo tinha propriedades para escrever, para direcionar, para tratar desse tema como ninguém, porque muito passou. Tantas tribulações enfrentou. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 17. Olha o que Paulo fala. Vamos a partir do 16. Olha o que Paulo fala àquela igreja em Corinto. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Olha que lindo. Paulo fala, olha, nossa leve e momentânea tribulação. Aí você fala, leve, momentânea. É leve, é momentânea. Pode estar sendo terrível. Eu falo por ter tido perdas, por ter sido um ano onde eu perdi uma das pessoas mais especiais da minha vida. Mas quando olhamos para Cristo, quando olhamos para aquilo que realmente importa, quando entendemos que somos forasteiros nessa terra, que estamos aqui de passagem, que a nossa morada não é aqui, a nossa morada é celestial, é eterna, que sim, passamos por um momento, uma preparação para alcançarmos a vida eterna com Deus. Então é leve, é momentânea. Temos que encarar como leve e momentânea. E o que Paulo fala é lindo, porque ele declara, não se atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. E é lindo isso. Paulo fala, olha, está passando por uma tribulação, vocês estão vivendo um momento ruim, não olha para ele, não olha para o momento, não olha por aquilo que você está enfrentando, olha para aquilo que não se vê, olha para Deus. Olha para as coisas espirituais. Entende que as coisas espirituais são eternas. Tem pessoas se perdendo na pandemia, se afastando de Deus, tomando caminhos que levam à perdição eterna. Paulo fala, olha, não deixe a sua leve e momentânea tribulação te tirar dos caminhos de Deus. Olha para as coisas espirituais. Olha para as coisas eternas, você entende que se começarmos o ano de 2021, olhando para as coisas que nós estamos vendo, vai ser difícil. Se ficarmos nesse afã de vacina, se ficarmos nesse afã de, o governo, o Brasil é um dos países que ainda não começou a vacinar, porque o presidente, porque o governador, porque será que essa vacina chinesa... Se começarmos a olhar para tudo, é enlouquecedor, não é? Temos que olhar para as coisas que não vemos, para as coisas espirituais. Tirar o nosso foco, tirar a nossa mente, tirar a nossa mente disso e depositar em Deus. A tribulação vai passar. Ela tem um prazo determinado para findar. Deposite a sua confiança em Deus. Olhe para as coisas espirituais. Eu quero te trazer nessa noite essa palavra, para que você possa iniciar esse ano de 2021 focado em Deus. Foca em Deus. Foca na sua vida com Deus. Foca na sua intimidade com Deus. E deixa que o resto vai acontecer. No tempo dele a vacina vai chegar, no tempo dele as pessoas serão imunizadas. Nós cremos. Nós temos a certeza disso, mas deposite a sua fé em Deus, os seus olhos naquilo que não se vê. Confia no Senhor. Amém? Glória a Deus. Voltando então, Romanos capítulo 12, versículos número 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e para terminar, na oração perseverante. E
para falar de uma oração, para concluir a mensagem dessa noite, falando sobre oração, quem melhor, que exemplo bíblico melhor do que Neemias? Eu acho lindo Neemias, eu acho que Neemias tem uma lição tão valorosa para nós. Eu quero te convidar, abra comigo em Neemias, livro de Neemias, capítulo de número 1, a partir do primeiro versículo. Neemias, ele era copeiro do rei, você sabe. Neemias, ele era um homem que estava no palácio, vivendo, tendo um cargo de confiança. O copeiro do rei naqueles tempos era um dos cargos de maior confiança do rei, porque era o copeiro que cuidava da comida do rei, e era comum reis serem mortos por envenenamento, era comum que um inimigo, um povo inimigo, buscasse pessoas da confiança do rei para poder eliminar. Então, assim, a comida, toda essa parte, quem cuidava para o rei era o homem de maior confiança. Jerusalém havia sido destruída. Havia sido destruída pelo Império Babilônico. O povo tinha sido cativo, levado cativo, retirado da sua terra. O templo havia sido destruído e o povo permanece na Babilônia, cativo, seguindo a sua vida. Até que Deus levanta um homem, ele chama Ciro, de meu ungido, e autoriza o povo a regressar à sua terra, a Jerusalém. E o povo continua ali, parte do povo continua na Babilônia, porque estavam acostumados com a escravidão, já tinham constituído família, estavam levando a sua vida. Só que a parte do povo havia permanecido em Jerusalém e outros estavam voltando à sua terra natal. E Neemias foi buscar saber como é que estava lá. E olha o que acontece, capítulo de número 1, versículo 1 de Neemias. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de, presta atenção, Quisleu, guarde isso. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Versículo 4, Neemias declara, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aquele povo viveu uma tribulação, vidas foram ceifadas, o povo perdeu tudo, a sua terra natal destruída, famílias que foram cativas, retiradas da sua terra, morte, dor, luto. Não é muito diferente do que a gente vive, não é verdade? Estamos efetivamente cativos muitas vezes na nossa casa, sem poder sair, sem poder abraçar quem amamos, sentimos-nos presos, pessoas vidas sendo ceifadas, parentes amados perdendo as suas vidas. Fazendo uma alusão ao momento enfrentado aqui, é muito parecido. Neemias, que era aquele que estava no palácio, era talvez o que tivesse uma situação mais confortável, quando ele descobre que o povo estava em miséria, a cidade em ruínas, ele chora, ele se lamenta, ele tem pranto de dias, ele sente a dor do povo. E o que ele faz? Jejua e ora. E aqui é lindo, porque a palavra de Deus ela não vai falar quanto tempo Neemias orou, mas a gente consegue identificar, à luz do texto, à luz do relato bíblico, quanto mais ou menos Neemias orou. Você que conhece a história, Neemias se coloca à frente do rei e pede autorização para ir a Jerusalém restaurar os muros da cidade. O templo havia sido restaurado, só que uma cidade sem muros, sem proteção, era uma cidade fadada à invasão, a ser destruída novamente. Neemias fala, olha, eu preciso fazer a diferença. Eu preciso tomar uma atitude. Eu não posso me conformar que a minha cidade, a minha terra natal, o meu povo esteja à mercê da sua sorte. Eu vou fazer algo. E ele pede autorização ao rei
para reconstruir os muros de Jerusalém. Só que antes disso, ele começa jejuando e orando. No capítulo de número 2, vê comigo no primeiro versículo. Lembra, capítulo de número 1, versículo de número 1, eu falei o quê? No mês de Quisleu. Ou seja, no mês de Quisleu, o calendário judaico é um pouco diferente do nosso, né? Tanto a marcação, a cronologia, tanto o horário, o tempo para o judeu, como o calendário. Então, no mês de Quisleu, era cerca de entre novembro e dezembro dentro do nosso calendário. Então, entre novembro e dezembro, Neemias pergunta sobre o povo, tem a notícia ruim da miséria, dos muros derribados, então ele começa a jejuar e orar. E aí no capítulo 2 ele fala, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira. E lhe respondi, vivo o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se és do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então ele sabe no mês de Quisleu, e quando ele tem a oportunidade de falar com o rei e pedir autorização para reedificar os muros de Jerusalém, já era o mês de Nissan, entre março e abril. Se a gente fizer uma conta por alto, se ele começa a orar e jejuar entre novembro e dezembro, e toma uma atitude, e fala ao rei, pede autorização para o rei entre março e abril, a gente consegue estimar que esse homem orou por 3, 4 meses, pelo menos, até pedir autorização ao rei para restaurar os muros da cidade. Perseverou em oração. E é lindo porque esse homem estava orando. Esse homem estava orando. A Bíblia não fala, mas como diz assim, que ele, quando a palavra fala que ele fica triste na presença do rei e ele declara que temeu, um copeiro triste, o rei poderia interpretar que era um sinal de traição. Um copeiro triste, abatido na presença de um rei, o rei poderia interpretar um risco de traição e mandar matar. Por isso que ele temeu a sua vida. Só que Deus tocou no coração do rei e o rei perguntou, posso fazer algo para você? Olha que lindo, um rei pergunta para ele, o que te aflige? Por que você está assim? Além de não mandar matar, o rei se preocupa com Neemias. E aí Neemias entende que era o sinal, que era a oportunidade dele solicitar ao rei reconstruir os muros da cidade. E assim Deus o abençoou. Ele esperou entre 3 e 4 meses a oportunidade certa para a sua empreitada. Muitas vezes oramos uma semana e desistimos de orar porque achamos que Deus não está prestando atenção, que Deus tem coisas mais importantes para fazer. Porque, não, se orei, nada aconteceu, desisto de orar. E é lindo porque Romanos 12 fala, na oração perseverante. Neemias é um grande exemplo de perseverança em oração. E a oração dele foi honrada. A fé dele foi honrada. A resposta veio de Deus. Eu não vejo Neemias colocando a carroça à frente dos bois. Eu vejo Neemias orando e provavelmente esperando, Senhor, me dá um sinal do momento certo para eu agir. E é isso que falta em nós. Às vezes oramos por uma porta de emprego e esse emprego não aparece. E aí, ao invés de continuarmos perseverando em oração, buscando em Deus uma direção, fazemos o quê? Vou começar a distribuir currículo que nem louco, agora não, minha vaga era para tal, agora eu vou me candidatar para tal coisa, eu vou mudar o meu currículo, eu vou mudar de profissão, eu vou mudar de área, porque minha área não é... A gente fica desnorteado, porque não somos perseverantes em oração. Porque queremos tudo para amanhã, para já, o imediatismo. Se pararmos para pensar, Deus é um ser atemporal. O tempo para Deus não existe. A Bíblia fala que para Deus um dia são como 1000 anos.
Porque Deus, o tempo, ele tem interferência para nós. Deus vê a nossa vida como um flash. Ele sabe exatamente cada segundo da nossa vida como um flash. E isso faz com que Deus não se antecipe em nada. Ele sabe o tempo perfeito. Ele sabe a porta perfeita. Ele sabe o momento perfeito. Por isso que temos que depositar a nossa confiança em Deus. Neemias depositou. Eu tenho certeza que no coração dele, quando ele começou a jejuar e orar, ele queria amanhã começar a reconstrução dos muros. Mas demorou 4 meses. Mas o tempo chegou. E em 52 dias, o que aquele povo não fez por anos, Neemias restaura os muros de Jerusalém. Oração perseverante. Será que você está disposto a orar 4 meses? 5 meses? 6 meses? 1 ano? Perseverança em oração. Quero te convidar a se colocar de pé. A palavra dessa noite, Deus dá uma direção para a nossa vida para o ano de 2021. Queria poder falar aqui que vai ser um ano fácil, vai ser um ano tranquilo, vai ser um ano de bênçãos. Eu creio, pela fé, que 2021 vai ser melhor do que esse ano. Eu tenho convicção de que será um ano melhor. Mas ao passo de que eu tenho essa fé, eu tenho a mesma convicção de que ainda assim passaremos por momentos difíceis em 2021. E aí eu pergunto, você está preparado? Será que você está preparado? Será que estamos preparados? E a palavra de hoje é uma preparação. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui nesse lugar nessa noite. Eu tenho certeza que Deus te trouxe a essa transmissão, você ouvindo essa mensagem, porque Ele quer te preparar para que 2021 seja um ano melhor para você. Mas Ele não nega que haverá tribulações. Ele não nega que haverá dificuldades. Mas a palavra que Deus deixa nessa noite para nós é para nos regozijarmos na esperança, sermos pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa noite na sua casa, muito obrigado por estarmos reunidos aqui nesse momento, diante da Tua presença. Nós cremos, Pai, que temos um Deus que fala conosco, um Deus sincero, um Deus que não esconde nada. E nessa noite, uma palavra dura, mas uma palavra de esperança. Uma palavra que nos alerta, sim, que teremos momentos difíceis no ano que está por vir. Mas, Deus, nessa noite nós declaramos, com a nossa boca, com a nossa fé, iremos nos alegrar na esperança. Sairemos daqui nessa noite declarando que iremos nos alegrar na esperança. Por mais difícil que isso seja, por pior que sejam as notícias, nós depositamos e continuaremos depositando a nossa esperança e a nossa fé no Senhor. Não nas coisas que vemos, mas naquilo que não vemos. Não nas coisas naturais, mas nas coisas espirituais. Por isso te pedimos, Deus, em nome de Jesus, renova a nossa fé nessa noite. Renova a nossa esperança nessa noite. Renova a nossa certeza que em Cristo somos mais que vencedores e que não é Covid, não é desemprego, não é luto, não é tribulação, não é enfermidade. Nada vai nos separar do Teu amor. Nada vai nos impedir de prosseguirmos sobre a soberania, sobre a nossa soberana vocação, que é Cristo Jesus. 2021 será um ano difícil, Deus. Nós temos a certeza. Mas declaramos nessa noite que seremos pacientes na tribulação. Nos derrama, Deus, essa graça, esse dom de sermos pacientes. De na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, na primeira adversidade, que ela não cause desânimo, que ela não cause desespero. Que consigamos prosseguir com a nossa fé depositada em Ti, Jesus. E que possamos permanecer firmes, perseverantes na oração.
Porque, Deus, em meio à tribulação, em meio ao momento diverso, a nossa maior arma é a oração. Queremos declarar, profetizar, Pai, que 2021 será um ano onde oraremos muito mais. Queremos declarar que 2021 será um ano onde, Deus, nós oraremos mais e mais e mais, buscando cada vez mais a Tua presença nas nossas vidas, buscando cada vez mais a Tua face, buscando cada vez mais intimidade contigo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque saímos daqui com a nossa fé renovada. Saímos daqui preparados, com o nosso espiritual preparado para enfrentar a tribulação, a adversidade, mas sem temer, sem esmorecer, permanecendo alegres, nos regozijando na esperança. Muito obrigado porque em Ti temos esperança, Deus. Muito obrigado porque em Ti nós sabemos que temos um Deus que conhece a nossa tribulação, que conhece a nossa dor e que está ao nosso lado. Nós temos a certeza, Pai, que em meio a cada luta, a cada dor, a cada tribulação, como a Tua palavra nos declara, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muito obrigado porque tribulação coopera para o nosso bem. Muito obrigado porque dor coopera para o nosso bem. Muito obrigado porque luto, tudo que enfrentamos, tudo que o Senhor permite que nós enfrentemos, coopera para o nosso bem. E saímos dessa noite fortalecidos na Tua presença, na Tua palavra, prontos para enfrentar, sim, um ano difícil, mas um ano que será um ano de vitórias, um ano que pela fé nós declaramos que será muito melhor do que o ano que passou. Muito obrigado, Deus, nós Te louvamos, nós Te adoramos, em o nome de Jesus. Amém, amém. Você crê nisso? Dê um glória a Deus com sua boca bem alta, uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Que essa palavra possa encontrar um solo fértil no nosso coração e que seja o rotor do nosso ano de 2021 para que possamos enfrentá-lo e vencê-lo. Amém? Glória a Deus. Nesse momento de dízimos e ofertas, ainda em culto ao Senhor, eu quero lhe convidar a que abra em 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 7. Momento onde somos fiéis a Deus com nossos dízimos e ofertas, assim diz, assim nos ensina a palavra do Senhor. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Para aqui. Momento de dízimos e ofertas, como falamos tanto desse púlpito, é um verdadeiro tabu na igreja. Porque, infelizmente, igrejas, denominações, torcem ou pregam algo que nós não comungamos, a chamada teologia da prosperidade. Vemos ser ensinados que se dermos 1.000, Deus vai dar 10.000, e eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo isso na palavra de Deus. Eu vejo a palavra dizendo que cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não vai ser homem que vai dizer que eu tenho que dar 300, 500, 1.000, 2.000, carro, apartamento. Não é. O momento de dízimos e ofertas é um momento de primeiro passo, primeira etapa, conhecimento. Compreender o que é dizimar e ofertar. Sim, dizimamos da 10ª parte daquilo que Deus coloca na nossa mão. Devolvemos uma parte em gratidão a Deus. E ofertamos com alegria, com aquilo que Deus coloca no meu coração. Se não há alegria no seu coração, se não há entendimento, não dê nada. Não oferte, não dizime, aguarde um momento que Deus vai te dar alegria e entendimento. Porque Deus ama, como lemos, a quem dá com alegria. Se você dá sem alegria no coração, se você dá por obrigação, se você dá porque alguém falou para você dar, Deus não se agrada. E não é por barganha. Você não dá 1.000 esperando que Deus te dê 10.000. O que era mais precioso, Deus já deu, que foi Jesus. Jesus se entregar, morrer por nós. Momento de dízimos e ofertas é momento de fidelidade. Tem que ser algo que está no meu coração. A palavra nos direciona, nos orienta, mas a decisão é nossa. Dizimar e ofertar é uma decisão minha. É algo espiritual, é algo importante, a Bíblia vai tratar
como algo de extrema importância. Mas não é por constrangimento, não é por imposição, não é por vergonha, não é por barganha, não é, se eu for fiel a Deus, Deus vai ser fiel comigo. Deus já foi fiel comigo. Deus já foi fiel contigo. Dizimar e ofertar é algo de amor e de alegria e de fidelidade. Se você tem alegria, se Deus colocou no seu coração de dizimar e de ofertar, faça e faça com alegria no seu coração. Temos envelopes à frente ou atrás da sua poltrona. Se você deseja ofertar, dizimar, separe a sua oferta, o seu dízimo, com calma, com alegria no seu coração. Para o seu conforto, temos com o nosso amado irmão Marcelo uma máquina de débito, porque cada vez mais difícil sair com dinheiro nos tempos como hoje, não é verdade? Então, se você desejar utilizar a máquina, está ali com o nosso irmão, separe e que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Amém? Glória a Deus. Você... Eita! Que eco. O retorno aqui está bem alto. Você que já separou seu dízimo e sua oferta, queira por gentileza se colocar de pé. Vamos entregar a Deus, vamos orar, vamos agradecer a Deus nesse momento. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Eis aqui, Senhor, o pouco do muito que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Muito obrigado porque até aqui nos ajudou, Senhor, e há de nos ajudar a cada dia das nossas vidas. Pai, te pedimos nesse momento como igreja, abençoa a vida financeira do teu povo, Pai. Sobre aquele que está desempregado, surpreende, abre a porta de emprego. Sobre aquele que Deus busca uma promoção, uma ascensão, um concurso público, Senhor, em nome de Jesus, abre as portas do céu para o teu filho, para a tua filha. Clamamos, Deus, pelo teu mover, pelo teu sobrenatural em um ano tão difícil, onde pessoas perderam seus empregos, onde pessoas estão passando tanta dificuldade. Nós clamamos a ti, Deus, na certeza de que temos um Jeová Jireh, um Deus da nossa provisão, um Deus que nada nos deixa faltar. Então, na nossa fé, na nossa confiança, Deus, antes de pleitearmos, nós já te agradecemos, porque temos a certeza em quem nós temos crido. Te pedimos também, Deus, abençoa a administração financeira da tua casa, que todo recurso que chega ao teu altar seja utilizado para a tua obra, conforme o teu querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, pode tomar o seu assento. Se hoje à noite de você dizimar, eu receberei à frente. As ofertas serão recolhidas nos vossos lugares. Deus vos abençoe rica e abundantemente. Amém?
vamos aos nossos avisos. Vou pedir a ajuda da mulher mais bonita dessa igreja, sem sombra de dúvidas. Meu amor, vamos lá. Quarta-feira agora, às 19h30, temos culto, o último culto efetivamente do ano. Lembrando que a última quarta-feira é o culto dos aniversariantes, mas, por conta de final de dezembro a igreja estar um pouco mais vazia, as pessoas viajando, a gente posterga para janeiro, porque a gente tem sorteio, lembrança, bolo, se bem que bolo com a pandemia a gente não está tendo, né? Mas a gente tem uma lembrancinha para os aniversariantes, então vamos comemorar os aniversariantes de dezembro em janeiro. Okay? Às 19h30, venha estar conosco. Domingo que vem, temos culto normalmente. Escola Bíblica Dominical com o missionário Flávio às 9h. Às 10h da manhã, o nosso culto. E 19h, nosso culto à noite. Tem aviso, eu não estou lembrando. Ai, meu Deus. Culto da sede, tem aí o... Santa Ceia. Todo primeiro domingo nós temos a Santa Ceia, mas em virtude também do que já foi falado, do último domingo, do primeiro, sendo em domingos excepcionais, a gente transferiu, como sempre faz, a primeira Santa Ceia de 2021 para o segundo domingo de janeiro. Tem mais algum aviso? Ai, meu Deus, eu estou esquecendo. Na sede, culto da virada, teremos culto da virada na nossa sede, que é na Conde de Bonfim 604. Só que lá, por questões de segurança, a gente está limitando, a igreja vai limitar, então você tem que se cadastrar na sede, é isso? No site. Oi? No site da sede, novavida.org.br. Se você tiver interesse em passar o culto da virada na nossa sede, você vai cadastrar, tem um número restrito de vagas, então você se cadastre, lá terão todas as medidas de segurança, aferição de temperatura, álcool gel, distanciamento, mas também estaremos abertos a esse culto especial, amém? Marcelo, você traz para mim, por favor? Antes de encerrarmos, como fizemos pela manhã e temos por hábito fazer no último culto de domingo do nosso ano, eu vou pedir pode distribuir para mim, tá, Marcelo? Léo, você vai receber um folhetinho, uma folhinha, tá? O que está aí nessa folhinha? Alvos e projetos para 2021. Aqui a gente tem 10 alvos. Você vai ver aqui, tem o primeiro, espiritual, segundo, ministerial, terceiro, familiar. O que a gente recomenda, aí você sinta-se extremamente à vontade para fazer ou não, é algo que a gente recomenda que você faça pelo seguinte: anota, escreve, a gente vai distribuir lápis, se você quiser um tempinho agora para escrever, a gente vai dar, mas depois se você quiser fazer em casa com calma também faça, fique extremamente à vontade, mas o que a gente vai te convidar a fazer? Sobre cada linha em branco aqui, em cada tema, escreve algo que você queira. Por exemplo, profissional, emprego, mudança, enfim. Você vai escrever aqui saúde, acadêmica, empreendedorismo. Escreve uma meta e seja perseverante em oração nessa meta. Eu vou te explicar o que a gente gostaria que você fizesse. Deixe esse papel numa cabeceira, na sua Bíblia, um local que você veja diariamente. Por quê? Para você não esquecer de orar diariamente sobre esses alvos. Porque a gente esquece. Eu sou um que, se eu não tiver anotado o que eu preciso orar, eu não oro. Eu esqueço. Meu dia já é tão corrido, já é tanta coisa para fazer, a gente esquece. Então é um jeito de você perseverar em oração. É um jeito de você não deixar as tribulações, as preocupações, os momentos, te tirarem a sua perseverança em oração de determinadas coisas. E sabe o que é muito legal? Quando a gente faz isso e se empenha, a gente guarda isso o ano inteiro, chega no dia 31 ou no final do ano, a gente pega essa folhinha e a gente consegue enxergar o que Deus fez na nossa vida ao longo do ano. Porque muitas vezes Deus age da nossa vida em diversos pleitos nossos. E o que acontece? Vem pedidos novos, ou vem uma preocupação nova, alguma coisa acontece, eu já nem lembro o que eu pedi para Deus e Deus me abençoou. Eu nem lembro. Às vezes Deus faz tanta coisa para a gente num ano, tantos alvos, tantas metas que a gente tinha, e a gente vai mudando essas metas ao longo do ano, e Deus vai abençoando, vai abrindo porta, eu já nem lembro, já nem dei mais valor àquilo que Deus fez. Então isso é uma forma lúdica de você te ajudar na perseverança da oração e de você também ver ao final do ano de 2021 aquilo que você colocou
no altar do Senhor, aquilo que você perseverou em oração, e poder resgatar, e poder identificar, ver tão facilmente aquilo que Deus fez na sua vida. É algo muito valioso. Sinta-se à vontade de você querendo fazer ou não, tá bom? Mas é algo que a gente te indica porque ajuda e é uma bênção. Amém? Vamos nos colocar de pé, caminhamos para o encerramento do nosso culto. Um culto hoje, faz tanta falta o louvor, né? Os intervalos do louvor, misericórdia, como é bom ter o louvor aqui para acompanhar nos momentos, palavra, dízimos, mas pessoal do louvor que não está aí, não está podendo estar aqui, esteja acompanhando a oração, vocês são uma bênção, vocês são muito importantes para nós, amém? Vamos orar? Recline suas cabeças, vamos orar juntos a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por mais uma noite na sua presença, muito obrigado por mais essa oportunidade que temos de ouvir a tua voz. Deus, nesse momento nós cremos que a tua direção para 2021 é nos clarear, é nos trazer sinceridade de que será um ano difícil. Mas sim, venceremos. Mas sim, teremos vitórias, mas sim teremos alegria. Queremos, Pai, nos alegrar na esperança. Queremos, Deus, nos perseverar na oração. Queremos, Deus, não nos abalar na tribulação, Pai. Porque nós sabemos que nada foge do controle das suas mãos. Te pedimos, Pai, pelo ano de 2021, sobre cada meta aqui representada nesse papel, espiritual, ministerial, familiar, sentimental, profissional, financeira, saúde, acadêmica, enfim, sobre todas as áreas da nossa vida, Pai. Clamamos, Deus, que em tudo, em cada caminho, em cada direção, em cada decisão, em cada escolha, possamos fazê-la conforme a tua direção. Não por ansiedade, não por precipitação, não por medo, não por achismos, porque, Deus, nós dependemos de ti e temos a certeza que tu tens o melhor para nós. Muito obrigado, Paizinho, por essa noite especial. Nos despede na tua santa paz e segurança, nos dando uma semana abençoada e desde já profetizando um ano que, em meio às tribulações, 2021 será um ano abençoado para as nossas vidas. Muito obrigado, Paizinho, nós te louvamos, nós te agradecemos, em o nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Aquele que crê, diga amém, e de em paz, Deus os abençoe rica e abundantemente.